Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz a palavra: Todavia sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: O que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Ora, Tobias o amonita estava junto a ele e disse: Mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela colocará abaixo a muralha. Aí tem um clamor de Neemias. Ele diz: Ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as suas cabeças e entrega-os por presa na terra do cativeiro. Veja, é Neemias que está contando um trecho da sua caminhada, da sua história, mediante uma grande missão que recebeu do Senhor. A Bíblia vai dizer que os muros de Jerusalém foram destruídos, foram queimados. Então um homem chamado Neemias recebeu uma missão do Senhor. A Bíblia vai dizer que essa missão veio do Senhor para o coração de Neemias. E essa missão era: reconstrua os muros, reconstrua a honra, traga de novo a honra a esse povo. É uma missão que Deus colocou a um homem. E veja, se você perceber, o título dessa mensagem é Não Desacredite. Veja, acreditar, desacreditar. Desacreditar é tirar a força de acreditar. É tirar a motivação de quem crê. E se tem uma coisa que tira a paz de alguém, é quando este alguém ele é desacreditado, desmotivado. Lhe tiram a habilidade de pensar, justamente porque a crítica, ela mexe com as estruturas emocionais, ela mexe com o coração, e muitas das vezes aquele que é desacreditado, ele desanima, desiste, para de fazer aquilo que teria que fazer, porque alguém disse que não será possível. E quando você olha para esse texto, você vê Neemias, que tem um propósito, uma voz de Deus sobre ele, e tem amigos, alguns homens que estão dizendo: ei, não vai dar certo, não é possível, nós não queremos que isso aconteça, nós não vamos deixar que isso aconteça, e se acontecer, não vai durar. Sambalate está dizendo: não vai durar. Se uma raposa subir em cima desse muro, vai cair o muro. Outra coisa, as pedras foram queimadas. Como é que pode fazer? E aí, quando você vê Neemias, você vê alguém que é desacreditado, que não deixa de acreditar. Você vê alguém que está sendo descredibilizado, que não perde a palavra que recebeu do Senhor para cumprir a missão que ele tem. Eu quero que você entenda: mais importante do que uma palavra que te desacredita é a palavra do Senhor que te diz: vai, segue em frente, ser corajoso, levanta-te, pois nós seremos contigo. É mais importante. Eu vou te falar uma coisa, eu me lembro que um dia Deus me deu o sonho de poder construir minha casa, minha primeira casa. E eu me lembro que quando eu estava com esse projeto da casa, eu fui na casa de um amigo meu e eu fiz as contas de quantos metros quadrados, uma expectativa de quanto eu iria gastar. E eu fui desacreditado por muita gente dizendo: isso não vai dar, rapaz, isso não vai dar certo, isso não vai dar. E aí eu me lembro que um dos cultos que marcaram a minha vida foi o dia que o Senhor me lembrou, através de um homem de Deus, que me deu uma palavra que está na Bíblia, de Esdras, capítulo 10, dizendo: ei, levanta-te, pois a ti pertence este negócio, tem de bom ânimo e fazei-o, porque nós seremos contigo. Ou seja, enquanto muitos desacreditam, você tem que escolher a voz que acredita em você.
E agora eu não estou falando de um homem, agora eu não estou falando de uma mulher, eu estou falando da voz do Senhor, que acredita, que investe, que envia. A Bíblia vai dizer que quando, Neemias recebeu esse chamado, primeiro, ele entendeu que aquilo que ele faria não era dele, era para a honra e glória do Senhor, era para restaurar a honra de um povo. Aí a Bíblia vai dizer que Neemias toma algumas precauções, ele pede carta ao rei, ele vai até Judá, até Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que durante a noite, escute, durante a noite, quando ninguém via, ele foi avaliar os estragos do muro, e ele viu as pedras que estavam queimadas, ele viu o tamanho da destruição, e ele agora tinha uma montanha de pedras, mas tinha uma palavra dizendo: edifica essas pedras. Ele tinha um monte de entulhos e tinha um homem, tinha um Deus do céu dizendo: transforma isso no muro. É a voz do Senhor, mas não é possível, a minha realidade, não, se você tem a voz do Senhor, é possível transformar um monte de entulhos em uma muralha fortificada, é possível transformar a desonra em honra, é possível, basta ter uma palavra. Mas não é essa palavra que está em xeque agora aqui. O problema é o que nós fazemos com aqueles que nos desacreditam, com aqueles que dizem não vai dar, que nos desmotivam, que dizem que é impossível e colocam justamente quem nós somos mediante a palavra que recebemos para a missão que iremos fazer. E aí a Bíblia vai dizer que Neemias colocou guardas dia e noite e construíram o muro. Aleluia. A Bíblia vai dizer que eles tentaram, Sanbalat, Tobias, tentaram de todas as formas sabotar, destruir, mas eu quero te dizer que mais forte do que a palavra de alguém que desacredita você é a palavra de Deus que determinou sobre você uma missão. Mais poderoso do que palavras de homens que dizem não vai dar certo, não é pra você, não vai funcionar, não continua, para, desiste, é a voz de Deus dizendo: eu tenho um plano contigo, eu tenho uma missão para fazer através de você. Vai, levanta-te, tem de bom ânimo, esforça-te e eu te ajudarei. É mais importante. E a Bíblia vai dizer que foi essa palavra que Josué, que Neemias, ele escolheu para viver a voz do Senhor. E a Bíblia vai contar que em 52 dias. Quantos dias? 52 dias, cada povo uma porta, e trabalhavam, e durante 52 dias, Neemias escolheu uma voz para ouvir, e uma voz para dominar o seu coração, e foi a voz de Deus que ele escolheu. 52 dias e a obra acabou, os muros foram levantados, e os homens, Sanbalat, Tobias, envergonhados, porque desacreditaram de alguém que Deus acreditou. Escolha a voz que vai dominar o seu coração. Escolha a voz que vai colocar você no centro da vontade de Jesus. Você pode ouvir alguém que diz: não vai dar certo, não combina com você, desista, solte o remo, pare de remar, Não. Há uma voz, e essa voz que você deve escolher, aquela que determinou os teus dias e a sua história, e inclusive o plano que você está vivendo agora. Eu quero orar por você. Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus eu quero, declarar sobre as centenas e centenas de pessoas que nos ouvem agora, que mais poderoso do que palavras que desacreditam e roubam de nós a missão que o Senhor colocou para que vivamos, Senhor, mais importante do que essas vozes é a tua voz sobre nós. Mais importante do que qualquer coisa é a tua voz sobre nós, Jesus. Nós nos levantaremos, nós caminharemos e não desistiremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.